Glória a Deus, aleluia, a paz do Senhor Jesus, irmãos. Está começando o programa Palavra Viva, a apresentação do evangelista Milvio. O propósito do nosso programa, irmãos, é leitura da Bíblia Sagrada e pregação. Amém? Ganhar almas para o Senhor Jesus, o nosso Deus, e para o seu Pai, o Senhor Deus, na unção e na direção do Espírito Santo de Deus. Amém? Irmãos, o Senhor Jesus está voltando. Nós somos a última geração da igreja na terra. Prepara, meu irmão. Você que tem conhecimento da palavra, você que já converteu, que frequentou a igreja evangélica, que conhece a palavra de Deus, prepara-te enquanto ainda tem tempo, porque está muito próximo a volta do Senhor Jesus. Está próxima demais, irmãos. A volta do Senhor Jesus está mais próxima agora do que nunca esteve. Essa geração, a nossa geração, nós que estamos vivos, seremos arrebatados. Essa é a geração do arrebatamento. O Senhor Jesus está voltando. Prepara-te, irmão, para subir. Eu vou ler agora uma palavra que Deus pôs no meu coração aqui, que é como agradar a Deus. O que você tem feito para agradar a Deus, meu irmão? Vamos orar. Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus, eu apresento diante do Senhor a tua palavra que será lida agora e pregada. Ó Deus, que a tua palavra, que a tua unção esteja nessa palavra, que a tua igreja receba esta palavra e que nós possamos fazer como a tua palavra nos ensina, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Está aqui em Isaías, capítulo 58, versículo 1. Olha o que nós temos que fazer para agradar a Deus, irmãos. Presta atenção. Clama em alta voz, não te detenhas. Clama, grita, vai para a rua, chama os pessoal para olhar. Em alta voz, não te detenhas. Levanta a tua voz como a trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão. Vai para a rua, meu irmão, fala com o povo. Arrependei-vos dos vossos pecados. E à casa de Jacó os seus pecados. E grita para o povo para arrepender dos pecados, das transgressões da Bíblia, das coisas que eles estão fazendo. Todavia, esse povo me procura cada dia. Tomam prazer em saber os meus caminhos como um povo que pratica justiça. E não deixa o direito do seu Deus. Perguntam-me pelos seus direitos da justiça e têm prazer em se chegarem a Deus. Então, o povo busca, ele tem prazer em buscar, em falar que busca, ou pretender buscar, demonstrar que busca. Olha só. Demonstrar que pratica justiça e que não deixa o direito de Deus, como se eles pertencessem a Deus. E aí eles dizem, versículo 3, 58, Isaías 58, 3, dizendo, por que jejuamos nós? E tu não atentas para isso. Ou seja, por que nós vamos na igreja? Por que a gente ostenta uma religiosidade, que tem demais, né? Religiosidade. São religiosos. Por que a gente, por que jejuamos nós? E tu, ó Deus, não atentas para isso. Porque afligimos as nossas almas. E tu não sabes. Aí vem, olha o que Deus diz. Eis que no dia em que jejuais, achais o vosso próprio contentamento e requereis todo o vosso trabalho. No dia que você jejua, você acha contentamento em jejuar e quer que seja feito o seu trabalho, você jejua querendo que Deus faça as coisas para você e requereis todo o vosso trabalho. Eis que para contendas e debates jejuais e para ferirdes com punho iníquo. Jejuais para contendas e debates. Será que você está jejuando com um propósito santo, irmãos? O jejum é para quê, meu irmão? É para você se santificar a Deus. Quando os discípulos do Senhor Jesus trouxeram a ele ali um filho de um senhor, tinha um filho endemoniado. Esse filho endemoniado, os discípulos não conseguiram expulsar o demônio daquele jovem. E aí aquele pai trouxe o filho dele endemoniado a Jesus. E Jesus expulsou na hora.
E o pai perguntou, Senhor, mas por que os seus discípulos não conseguiram expulsar? Por que nós... E os discípulos perguntaram, por que nós não conseguimos expulsar? Jesus disse, essa casta só sai com jejum e oração. Será que você está jejuando, irmão, para o propósito certo? Você está jejuando para que Deus faça um milagre na sua vida? Ou você está jejuando para que Deus faça o seu trabalho e te dê coisas materiais e te dê uma posição superior sobre contendas e debates e te põe numa situação mais alta? Você está jejuando para quê, meu irmão? Qual o jejum que agrada a Deus? Qual é, meu irmão? Está jejuando para quê? Qual é o propósito do seu jejum? Presta atenção. Não jejueis como hoje, para fazer ouvir a vossa voz no alto. Não jejueis. Dessa forma, não jejueis, irmãos. Porque Deus não agrada. O jejum ele tem que ter um propósito, primeiro, de você se santificar para Deus. Segundo, você clamar a Deus numa situação específica, igual Esther. O povo seria destruído. O povo tinha se criado uma lei que destruía o povo de Deus, que eles poderiam morrer, poderiam ser lançados no cárcere, poderiam ser torturados. Então, ela chamou o povo todo de Israel a jejuar para Deus intervir naquela injustiça que estava vindo contra ela. Está entendendo? E jejuaram. E Deus agiu. Amém? Aí agora o Senhor Jesus, a Bíblia diz aqui, Deus diz o seguinte, ó. Seria esse o jejum que eu escolheria? Seria esse o jejum que eu escolheria? Que o homem um dia aflige a sua alma, que incline a sua cabeça com um junco, e estenda debaixo de si saco e cinza? Chamarias tu a isto jejum e dia aprazível ao Senhor? Ou seja, esse é o jejum que eu estou pedindo? Que o homem aflige a sua alma, fica sem comer. Inclina a sua cabeça no junco. Estenda debaixo de si pano de saco e cinza, que eles jejuavam assim naquela época. Chamarias tu a isto jejum e dia aprazível ao Senhor? Então ele vai ficar ali naquela situação. Qual o propósito desse jejum, irmão? Qual o propósito? Tinha muitos judeus, escribas, fariseus, sacerdotes, sumos sacerdotes, que jejuavam para que todo mundo soubesse que eles estavam jejuando. Falavam, não, aquele ali é religioso. O que mais tem hoje é religioso, irmão. O que mais tem é religioso. Só Deus na causa. E o religioso só pensa nele, no orgulho dele e no que ele pode se beneficiar das coisas. Ele não é uma pessoa que vai ajudar ninguém, que vai preocupar com ninguém. Ele preocupa somente com o umbigo dele, porque ele é religioso. Tem que tomar cuidado, irmãos. Então, toma cuidado. E o jejum que agrada a Deus, será que esse jejum agrada a Deus? Ah, Deus, eu preciso de um emprego. Eu vou fazer um jejum só me dar um emprego. Ué? Você jejua e requer o seu trabalho é sair procurar. Se você não achou, se capacita para arrumar um emprego. Tá bom? Vou te dar um exemplo. Fui conversar com o dono de uma mineradora, o cara falou comigo assim, o pessoal vem aqui e pede emprego. Aí eu pergunto, você sabe mexer no Excel, no Word, sabe fazer um documento, um ofício? A pessoa não sabe fazer uma planilha e quer pedir emprego. Aí fala assim, mas eu estou procurando emprego e não achei. Mas você se capacitou para pedir emprego, abençoado? Faz um curso da Microsoft Office. Aprende a usar ali o Word, Excel, o PowerPoint. Depois vai procurar emprego. Entendeu? No escritório. Mas se você quer ajudar, você quer procurar um emprego de ajudante de pedreiro ou de pedreiro, para você arrumar emprego de pedreiro, primeiro você tem que aprender esse pedreiro. Então entra primeiro como ajudante para se capacitar e depois vai pedir um emprego de pedreiro. Você quer ser pintor de parede? Primeiro você entra como ajudante. Você tem que aprender a fazer. E é na prática, não é na teoria. Tá ouvindo?
Então, você não pode jejuar e requerer que se faça o vosso trabalho. Faça, se capacita. Estuda para aquilo que você quer e peça. E Deus vai te dar. Mas não é o jejum que te vai. Eu preciso de emprego, vou jejuar. Eu preciso comprar um carro, vou jejuar para Deus me dar o carro. Vou jejuar para Deus me dar uma bicicleta. Vou jejuar para Deus me dar uma noiva. Para Deus me dar um casamento. Não, irmão, não é assim não. Tá bom? Não é assim não. Você se capacita. Você ora. Você pede a Deus. E vai à luta e procura. E bate e pede. E aí você encontra. Amém? Aí vem aqui no versículo 6, diz o seguinte. Olha o que Deus fala agora. Qual é o jejum que agrada a Deus? Olha o que Deus fala aqui. Porventura não é este o jejum que escolhi? Qual que é? Que soltes as ligaduras da impiedade. Que desfaças as ataduras do jugo. E que deixes livres os oprimidos. E despedaces todo o jugo. Olha essa palavra, irmão. No início ele diz aqui, ó. Versículo 1. Clama em alta voz. Não te detenhas. Levanta a tua voz como uma trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão. Como que nós podemos dizer a uma pessoa a transgressão dela? Com a Bíblia Sagrada. A palavra de Deus, quando a gente prega a Bíblia Sagrada, ali está ensinando o que são as transgressões contra o nosso Deus. Sabe por quê? Lá na Bíblia está escrito assim. De fora ficam os cães. De fora ficam os idólatras, os feiticeiros. De fora ficam os homossexuais. De fora ficam os avarentos, os homicidas, os bêbados. De fora ficam estas pessoas. Como que essas pessoas vão para o céu? Então, quando você vai para a rua e grita, clama em alta voz, você está falando, arrependei-vos dos vossos pecados e convertei-vos ao Senhor Jesus, o Filho de Deus. Entregue a sua vida ao Senhor Jesus e será salvo, tu e a tua casa. E aí, quando você começa a fazer isso, olha só, você solta as ligaduras da impiedade. O Senhor Jesus liberta aquela pessoa. A pessoa que está presa nas drogas, a pessoa que está presa, que são ligaduras. Ligaduras é como se fossem algemas, coisas que prendem a pessoa. Ele está ligado naquele pecado, ele não desgruda daquilo. A pessoa que está nas drogas, que está na embriaguez para a rua fora, deitado de bar em bar, bebendo cachaça o dia inteiro, bebendo bebida alcoólica o dia inteiro. A pessoa que está na prostituição, a pessoa que está em depressão, a pessoa que está com espírito de enfermidade. Você solta as ligaduras, liberta essa pessoa, leva a palavra de Deus. É a palavra de Deus, é o Senhor Jesus que liberta as pessoas. É o Espírito Santo quem faz isso. Amém? Que soltes, não é este, porventura não é este o jejum que escolhi? Olha Deus falando. Que solte as ligaduras da impiedade, que desfaças as ataduras do jugo. Liberta aquela pessoa que tem jugo colocado sobre ele, irmão, jugo espiritual de maldição hereditária. Entendeu? De herança genética, de coisa ruim do passado, do pai, da mãe, dos avós, dos bisavós, porque Deus visita a iniquidade do pai no filho até terceira e quarta geração, irmão. Então que a gente vá lá e solte as ligaduras da impiedade, que desfaça as ataduras do jugo e que deixe livres os oprimidos e despedaces todo o jugo. Quando nós pregamos a palavra de Deus, que a palavra entra dentro do coração daquela pessoa, entra pelo ouvido, entra na alma, no corpo e no espírito. Porque a palavra de Deus ela é viva e eficaz. E ela é mais penetrante do que uma espada de 2 gumes. E penetra ao ponto da divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas. E a palavra de Deus é apta para discernir pensamentos e intenções do coração. A palavra de Deus entra com tanta força dentro daquela pessoa que liberta ela. Que aquela pessoa fica livre. Entendeu? Que deixa livre os oprimidos e despedaça, arrebenta, quebra o jugo que prendia aquela pessoa na impiedade, no pecado, na enfermidade, nas doenças. Aí continua dizendo, porventura não é também que repartas o teu pão com faminto? Irmão, você tem ajudado? Você tem o pobre, na igreja, não para de dar dinheiro para a igreja, pelo amor de Deus. A igreja não precisa do seu dinheiro, não. Nós temos que ajudar a igreja segundo a necessidade. Igual no Novo Testamento. Como é que é isso?
Tem o aluguel do templo, onde se reúne a igreja, porque o templo não é igreja, tá bom? A igreja é quem reúne dentro do templo. Então tem um aluguel do templo? Tem. Quanto que é? R$2.000? Beleza, são quantos membros aí? 20? Cada um dá R$100. Pronto, tá pago. Tem a água, a luz, o aluguel, o pastor, né? O pastor, dirigente ali, vive da obra? Vive. O que é um bom salário para ele? 2 salários mínimos? 3 salários? Depende da cidade que ele mora, irmão. Um pastor vai viver com 3 salários mínimos lá em Brasília, que é tudo longe, que para ir em qualquer lugar você tem que ter carro. Não, ele precisa, um pastor lá em Brasília precisa de uns 5, 6 salários mínimos. Um pastor numa cidadezinha pequena precisa de 6 salários mínimos, onde que ele vai tudo a pé? Não, ele precisa de 2, 3, o dia do aluguel da casa dele ali. Irmão, ele vive, o pastor, ele pôs a mão no arado, ele não pode olhar para trás, ele não pode querer as coisas desse mundo, ele tem que viver de acordo com o nível da igreja que Deus deu para ele ali, da igreja, dos membros que Deus deu para ele. Tá bom? Tem pastor aí que tem uma igreja humilde, e vive como se fosse um pastor lá de Brasília, do Rio de Janeiro, que tudo é longe, de São Paulo, de Belo Horizonte. Entendeu? Então, quanto mais longe a distância das casas, tem irmão que vai numa igreja que mora 10, 12, 15, 20 quilômetros daquele lugar. Como é que o pastor vai visitar ele se ele não tiver um carro? Né? E tem que ir, viu? Se o pastor também não te visita, não vai na sua casa, sai dessa igreja. Esse cara não é homem de Deus, não. Ah, mas a igreja lá é muito grande. Ele tem muito serviço, ele não vem na minha casa, não dá tempo. Ah, sai fora, meu. Sai fora. Tô te avisando. Sai fora desse pastor aí. Tá cheio de lobo devorador de lã da ovelha. Aí você vai perguntar o que ele fez segunda-feira, dormiu o dia inteiro, fez nada. Terça-feira dirigiu o culto à noite. Quarta-feira ele não fez nada. Quinta-feira ele dirigiu o culto à noite. Sexta e sábado ele fez nada. Sábado ele dirige. Domingo ele faz o culto matinal e o culto à noite. Ou estudo bíblico de manhã. Aí ele trabalha 4 dias por semana e fala que é pastor. Ou ele é pastor em tempo integral. Todo pastor é pastor em tempo integral, irmão. Tem que visitar. Tem os pastores que trabalham em seus trabalhos seculares. Ele tem um emprego dele para sustentar a família dele, não ganha da igreja. Esse não tem como ele te visitar durante a semana. Porque ele tem um emprego, tem que sustentar a família. Mas ele tem os dias à noite para visitar. E o sábado, depois do meio-dia, e o domingo. Então ele vai fazer o melhor que ele pode. Mas os pastores integrais que vivem para o pastoreio, para pastorear, né? Para o pastorado ali da igreja, que recebe disso, não tem desculpa não. E se ele recebe da igreja para visitar e não visita, irmão, sai fora dessa igreja. Vai para uma igreja que Deus te mostrar aí. Tá bom? Então não é porventura também que reparta o teu pão com faminto e recolhas em casa os pobres abandonados? E quando vires o nu, o cubras e não te escondas da tua carne? Aqui está falando de pessoas necessitadas. Você está vendo que as pessoas necessitam da sua ajuda. Então, não é porventura que reparte o teu pão com faminto? A pessoa está passando fome, meu irmão. Passando fome. Te pediu uma comida. Não nega. Não nega. Se Deus te deu condições, vai lá e ajuda. Não é que repartas o teu pão com faminto? Recolhas em casa os pobres abandonados? Você pode levar uma pessoa de rua para dentro da sua casa hoje? Não pode. Não pode. Por que não pode? Porque as pessoas hoje, a maioria usa droga. Janela espiritual para demônio. Quando as pessoas usam drogas, irmãos, como é que você vai levar essa pessoa para dentro da sua casa? Mas você vai deixar ela dormir na rua? Se você viu ali que a situação dela está ruim, literalmente ela vai dormir na rua? Porque tem pessoas que, por opção, querem dormir em rua. Tá certo? Tem pessoas que, por opção. Não é aquela pessoa que está em situação de rua por falta de emprego, por falta de família, por falta de lugar de morar. Você tem que discernir um do outro. Então, o que eu te digo? A Bíblia diz, todo aquele que sabe que deve fazer o bem, não faz nisso, está pecando. Você entendeu? Então, o que você faz? Você achou uma pessoa e Deus falou assim, ajuda este. Deus vai te tocar no coração. E ele é uma pessoa que está em situação de rua, passando fome, e você quer dar um lugar para ele que recolher ele naquele dia ali. Tem hotel, irmão. Hotelzinho barato, de R$50, R$60 a noite. Você leva ele lá, manda ele tomar um banho,
E aí você cubra o nu, dá uma roupa sua para ele, escolhe uma roupa, um par de roupa, 2 pares de roupa, tira dele aquela roupa suja, dá ele um banho e fala, toma aqui uma roupa, tá aqui o dinheiro, tá aqui o almoço, a janta. Você é de onde, meu irmão? Você mora onde? Ah, eu sou da cidade tal, você tá querendo ir para lá? Pô, eu vou te ajudar com a passagem. E se ele foi, ele foi, se ele não foi, ele não foi. Mas se Deus mandou você fazer, faça. Mas não adianta fazer nada disso, nada, se você não convidar ele a aceitar o seu Jesus. Porque se Deus está mandando você ajudar ele, é porque Deus tem um plano na vida dele. E essa pessoa está se convertendo. Então você vai parar o que você está fazendo, vai pegar a sua Bíblia e vai falar com ele de Jesus. E vai fazer o apelo para ele se converter ao Senhor Jesus. Amém? É assim que funciona. Então, não é também que reparte o teu pão com o faminto e recolha em casa os pobres abandonados, e que quando vires o nu, a pessoa nu, sem condições nenhuma de sobrevivência, de se cuidar, não quer dizer que ele está pelado. Ele pode estar ali com a roupa muito, muito imunda, sujo demais. O cubras e não te escondas da tua carne. Não te escondas de fazer o bem para essa pessoa, meu irmão. Agora vem a parte. Por que isso aqui agrada a Deus? Eu vou ler de novo para você entender. Vou só ler para você entender. Porventura não é este o jejum que escolhi? Que solte as ligaduras da impiedade, que desfaça as ataduras do jugo, que deixe livres os oprimidos e despedaces todo o jugo. Não é também que reparta o teu pão com faminto? 5 coisas. E recolha em casa os pobres abandonados, 6. E quando vires o nu, o cubras, 7. E não te escondas da tua carne, 8. Tá vendo? Então, quando você fizer isso aqui, levar a palavra de Deus até a pessoa, essa palavra verdadeira, que é a Bíblia Sagrada, ela vai quebrar o jugo, as ligaduras, as ataduras, despedaçar o jugo, alimentar aquela pessoa, fortalecer ela, você vai dar nela um banho, vai dar nela condições. Às vezes tem que dar um banho literal, irmão. Dá um banho literal, porque mendigo, se depender de se estiver na rua ali há mais de 40, 60, 90 dias sem banhar, ele está com mau cheiro. Tem que pegar aquela roupa que ele está ali, colocar na sacola e pôr no lixão. E dar uma roupa para ele. Cortar o cabelo dele, dar um banho, a barba. Né? Se for mulher também, mesma coisa, irmãos. Ajuda essa mulher a dar um banho nela. Se ela deixar, corta um pouco do cabelo ali, tira as teias de aranha, sujeira, imundície. Entendeu? Faz isso pregando a palavra de Deus. A palavra de Deus é o mais importante que nós podemos compartilhar. Porque uma pessoa em situação de rua, um mendigo, uma pessoa que é usuária de droga, que vive ali mendigando, essa pessoa está condenada ao inferno. Mas quando você traz a palavra de Deus para ela, além dela ter tudo isso aqui, que é a soltura das ligaduras, ataduras, do jugo, dos demônios, sai tudo, das enfermidades, sai tudo, do vício sair, além disso, ela vai ter uma vida digna na terra, além disso, ela tem o nome escrito no livro da vida, irmão. Por quê? Porque você levou até ela a palavra. A palavra é o Senhor Jesus. Jesus disse, está lá em 1 João, no princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. Então é o verbo, a palavra de Deus, o Senhor Jesus, nós temos que levar até essas pessoas. Todos precisam do Senhor Jesus. Então nós temos que fazer isso, para que as pessoas saiam das garras de Satanás, saiam dos jugos de Satanás, saiam das cadeias de Satanás, das algemas, das ligaduras, das ataduras que o diabo pôs às pessoas, que eles sejam libertos, e a gente traga essa pessoa até o Senhor Jesus e a gente leva o Senhor Jesus até ela. Aí, olha o que diz o versículo 8. Isaías 58, 8. Então romperá a tua luz, você, pregador, que compartilhou a palavra de Deus. Então romperá a tua luz como a alva, e a tua cura apressadamente brotará. E a tua justiça irá adiante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Ô, irmãos, olha que bênção. Quando a gente faz isso, olha o que Deus faz com a gente, irmão. Então romperá a tua luz como a alva, e a tua cura apressadamente brotará, e a tua justiça irá diante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Glória a Deus. Então tu, você pregador, clamarás e o Senhor te responderá. Quando você clamar, Deus responde.
E gritarás, e Deus dirá, eis-me aqui. Se tirares do meio de ti o jugo, o estender do dedo, que é apontar para os outros falando mal, por defeito, e o falar iniquamente. Então, quando você tira o jugo, o estender do dedo e o falar iniquamente, levando o Senhor Jesus até aquelas pessoas, de você também você tira. E as pessoas se convertem ao Senhor Jesus, irmão. Quando você tira, você fala, Senhor, e ele fala, eis-me aqui. Na hora que ele já está atendendo o seu pedido. E se abrires a tua alma ao faminto, aquele que está passando fome da palavra de Deus, irmão, abre a tua alma, você tem alimento. Compartilha a palavra de Deus, compartilha essa pregação, manda pregação para as pessoas, irmãos. É a melhor coisa do mundo que nós podemos fazer por aquela pessoa é converter, é levar ela a se converter ao Senhor Jesus, apresentar a ela Jesus e a salvação. Sem placa de igreja, irmão, CNPJ, tem interesses errados no meio disso. Não digo que todos, não, irmão, só 98%. 2% aí estão buscando ganhar almas para o Senhor Jesus. O resto vive de glória em glória, com título. Cada um disputando um título maior do que o outro. Eu sou o pastor fulano de tal, enche o peito. Eu sou a pastora, estufa até o peito. Quando fala eu sou a pastora, o olho até brilha. Quando acha que é pouco ainda, aí o outro fala, então eu sou apóstolo. Que pastor é pouco. Aí o outro fala, eu sou bispo. Títulos não valem nada. Nada. E apóstolos foram apenas 12. A Bíblia não fala de nenhum apóstolo depois dos 12 apóstolos. E o último foi Paulo. Depois dele não teve mais apóstolo. Ah, mas a gente pode criar título? Pode. Por quê? Por causa da vaidade humana do homem. Tá bom? Por causa da vaidade humana. Mas vamos continuar. Então, preste atenção. Nós temos que levar, se abrires a tua alma ao faminto e fartares a alma aflita. Fartar com o quê, irmão? Com a palavra de Deus. Então a tua luz nascerá nas trevas e a tua escuridão será como o meio-dia. Nós temos que fartar as pessoas com a palavra de Deus, levar até elas para que elas se convirtam. Mas nós podemos deixar eles passar fome? Ah, não, levei a palavra, preguei para eles, agora azar é deles se estiver passando fome. É assim? Não. Reparta o teu pão com o faminto, abençoado. Não está falando a vida inteira, não. Nós pegamos ali pessoas em situação de rua, pessoas passando fome, né? Os diáconos da igreja tomavam conta das viúvas e dos órfãos. Como é que toma conta de viúva e de órfão? Alimentando. Porque naquela época não tinha aposentadoria. Então, a viúva passava fome ali com 5, 6, 7, 8 filhos. Como é que ela ia alimentar? Como é que ela ia cuidar daqueles filhos? Então a igreja cuidava. A igreja primitiva. As pessoas. Não tinha templo, não. Nome, não. Denominação, CNPJ, não. Então nós vamos. Se abrires a tua alma faminta e fartares a alma aflita. Então aqui tem duas vertentes. Alimentar espiritualmente e alimentar materialmente com comida. Tá bom? Então a tua luz nascerá nas trevas e a tua escuridão será como o meio-dia. E o Senhor te guiará continuamente e fartará a tua alma em lugares áridos. E fortificará os teus ossos e serás como um jardim regado e como um manancial, cujas águas nunca faltam. Deus vai te abençoar sobremaneira, meu irmão, fazendo isso. E os que de ti procederem edificarão as antigas ruínas. Pessoas que você ganhar para o Senhor Jesus, que procederem de você, vão estar fazendo a mesma coisa e ganhando almas para o Senhor Jesus. E levantarás os fundamentos de geração em geração e chamar-te-ão reparador das rupturas e restaurador de veredas para morar. Você vai ser chamado de abençoado, você vai tirar as rupturas, tirar as brechas, libertar aquelas pessoas e reparador de veredas para morar, para o Espírito Santo morar naquelas pessoas e habitar nelas e trazendo elas ao Senhor Jesus. Glória a Deus. Se desviar o teu pé do sábado, de fazeres a tua vontade no meu santo dia, e chamares ao sábado deleitoso e ao santo dia do Senhor, digno de honra, e o honrares, não seguindo os seus caminhos, nem pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falares as tuas próprias palavras. Aqui está falando, irmãos, de dedicar você integralmente a Deus. Porque quando o Senhor Jesus veio, ele fazia isso no sábado também. No sábado você pode fazer isso. Você pode trabalhar para alimentar a sua família, porque Jesus disse, o meu pai trabalha no sábado e eu trabalho também.
Então, nós temos que guardar esse dia, não de uma forma literal, o sábado de meia-noite, de 0 hora até a meia-noite do outro dia. Não, até meia-noite. Não. Ele está falando aqui para nós guardarmos o sábado de Deus, para nos dedicarmos a Ele, igual o Senhor Jesus fazia. Porque o Senhor Jesus foi crucificado por quê? Ele deixava os discípulos dele pegar espigas no sábado. Ele curava no sábado. E o povo achava ruim, mas você curou um enfermo hoje é sábado. Aí Jesus dizia, mas se sua ovelha cai no buraco, você não vai lá e tira ela? Por que eu não posso cuidar das ovelhas do meu pai? Entendeu? Então, não quer dizer que você vai ficar à toa, dormindo o dia inteiro e roncando, com preguiça, curtindo. Porque o sábado aqui, muitos preguiçosos usam essa palavra para descansar, para não fazer nada o dia inteiro. Está errado. Está errado. Amém? Jesus disse, meu pai trabalha no sábado e eu trabalho também. E nós somos a igreja do Senhor Jesus, trabalhamos também. Vamos ganhar alma para o Senhor Jesus. Então te deleitarás no Senhor e te farei cavalgar sobre as alturas da terra e te sustentarei com a herança de teu pai Jacó, porque a boca do Senhor o disse. Olha que palavra maravilhosa. Que nós possamos ser esta igreja, irmão, e fazer de acordo com o que Deus tem nos falado aqui. Amém? Que Deus possa abençoar, irmão, que nós sejamos luz do mundo e sal da terra e ganhadores de alma para o Senhor Jesus. Que essa palavra entre no seu coração. E você que ouviu essa palavra, meu irmão, que essa palavra está ardendo, queimando dentro de você. É porque o Senhor Jesus tem um chamado para você. Atenda ao chamado do Senhor Jesus agora. Para o que você estiver fazendo e vem cá que eu vou te ensinar. Eu vou te ensinar a sair da condenação eterna para a vida eterna. E para fazer isso aqui que Deus falou na palavra dele. Para que você seja esse instrumento. Tá bom? Seja um instrumento desta palavra. E Deus vai te abençoar. E vamos embora ganhar alma para o Senhor Jesus, irmão. O tempo está próximo. O Senhor Jesus está voltando. Nós somos a última geração da igreja na terra. Amém? Que Deus nos abençoe. Essa é a palavra de hoje. Então, para o que você está fazendo, eu vou te ensinar agora como que você vai fazer para sair da condenação eterna para a vida eterna. Repete comigo aí. Senhor Jesus, eu te aceito como meu Senhor e Salvador. Senhor Jesus, perdoa todos os meus pecados. Senhor Jesus, entra no meu coração e faz morada em mim. Senhor Jesus, que o teu Espírito Santo habite em mim, guarde em mim a tua palavra, para eu não pecar contra ti. Senhor Jesus, escreve o meu nome no livro da vida. Senhor Jesus, que o anjo do Senhor acampe ao meu redor e me livre de todo mal. E Deus, me recebe agora, Senhor, como teu filho, como teu servo, porque eu aceitei o Senhor Jesus como Senhor e Salvador. Amém. Deus te abençoe, meu irmão. Deus te abençoe. A paz do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida. E segue aí. Rádio Palavra Viva, /Milvio, o meu nome. E veja as pregações, se alimente da palavra de Deus. Porque é ela que vai te dar forças para você prosseguir nesse caminho. Somente a palavra. Procure uma igreja mais próxima da sua casa e congregue. Uma igreja que pregue a palavra de Deus. Se tiver dúvida, entre em contato comigo. Vou deixar meu número de telefone aí. Não vá em qualquer igreja. Tem muita igreja falsa aí. Mormons, Adventista, Testemunho de Jeová. Tem um monte de igreja falsa aí. Toma cuidado. Tá bom? Que Deus te abençoe. Que a gente possa trabalhar junto e ganhar muitas almas para o Senhor Jesus. Amém? Deus abençoe a todos. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão, a consolação do Espírito Santo de Deus, esteja com todo o povo de Deus, desde hoje para todo sempre. Amém. Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus e a paz do Senhor.